Vamos orar para nós começarmos a nossa aula aqui? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por essa manhã, obrigado pela sua palavra, obrigado a Deus porque nós podemos crescer juntos, compreendendo o que o Senhor nos ensina. Nos ilumine nessa manhã, para que tenhamos o entendimento, Deus, correto das Escrituras. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus queridos, nós vamos falar hoje do livro do profeta Joel, um livro que é o segundo livro no nosso cânon dos chamados profetas menores, né? Vou abrir isso aqui antes. O segundo livro dos profetas menores, tá bom? No domingo passado nós tivemos uma aula sobre o livro de Oséias e hoje nós estamos aqui concentrados no livro do profeta Joel. É um livro bem curtinho, né? Daqueles livros que às vezes a gente quer ler um monte de livro da Bíblia, a gente lê. Começa por esses pequenininhos, né? Mas que tem algumas lições bem valiosas para nós e que se encaixa nesses oráculos divinos aí sobre a situação da injustiça, do juízo de Deus, da transformação que o Senhor faz no seu povo e das promessas que Deus faz de renovação. O livro, abre aí no livro de Joel, o livro logo depois do livro do profeta Oséias, é um livro, Oséias é maior um pouquinho, né? Joel é pequenininho, às vezes é meio difícil de achar, mas aí, Oséias e Joel. No primeiro versículo já do livro, é dito que essa mensagem foi dada a Joel, filho de Petuel. Joel é um nome relativamente comum, tá bom? Não só no nosso tempo, também é um nome comum no nosso tempo, mas relativamente comum também no tempo do Antigo Testamento, tá bom? Agora, esse nome Petuel é um nome novo, que a gente não conhece de outro lugar. E mais, a gente não tem menção a Joel como personagem fora desse contexto aqui. Então, é muito difícil a gente saber o contexto histórico da composição desse livro. Ele tem vários debates sobre a datação do livro, né? Quando que o livro foi escrito. Se ele foi escrito num período mais tardio ou num período mais antigo, né? A gente tem dificuldade. Ajuda lá a direcionar as crianças ali, porque acho que é a primeira vez que elas vêm na classe. E a gente tem um pouco de dificuldade de saber aqui. Então, os debates vão envolver assim, se a gente está falando de um livro escrito no século VII a.C., ou um livro que alguns colocam até no segundo século a.C., bem mais recente, né? E isso dificulta também de nós sabermos o que é que estava acontecendo e do que especificamente Joel estava falando do ponto de vista histórico. A gente consegue entender o que ele estava falando do ponto de vista teológico, mas do ponto de vista histórico é difícil a gente compreender muitas vezes, né? Porque a gente não sabe exatamente de quais eram as ameaças que o povo estava sofrendo e nem tem tanta certeza de qual povo ele está falando. Alguns versículos aqui, por exemplo, o versículo 23 e 32 do capítulo 2, né? 2:23, que diz assim: alegrem-se vocês que habitam em Sião, exultam no Senhor seu Deus, pois ele envia chuvas na medida certa, as chuvas de outono voltarão a cair e também as chuvas
de primavera. Ele menciona Sião aqui. No 32 ele fala: mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois alguns no monte Sião, em Jerusalém, escaparão, como o Senhor prometeu, estarão entre os sobreviventes que o Senhor chamou. E no capítulo 3, versículo 1, ele fala: no tempo que acontecerem essas coisas, quando eu restaurar Judá e Jerusalém. Aí ele continua falando que vai reunir no Vale de Josafá e tal. Então ele menciona Jerusalém e Judá, o que dá a entender que ele esteja falando do reino de Judá, do reino do sul. Então coloca Joel como um profeta ligado ao reino do sul no momento da divisão dos reinos, né? Mas isso é uma possibilidade, né? Não está claro, porque essas profecias apontando para Jerusalém, elas apontavam também para o reino do norte, né? Então é meio complicado assim, mas quase todo mundo coloca Joel vinculado ao reino do sul, assim como coloca também geralmente esse livro de Joel com uma datação mais próxima ali do século VI antes de Cristo, tá? Então do sexto século antes de Cristo ou do quinto século ao quarto antes de Cristo. Então entre o sexto e o quinto, ou entre o quinto e o quarto antes de Cristo, são as duas vertentes mais presentes aí nesse debate mais contemporâneo. Tudo bem, gente? Mas o debate é grande aí. E aí, bom, Calvino, para você ter uma ideia, Calvino dizia que o contexto histórico não é tão relevante para a gente entender a mensagem desse livro. E essa opinião ela é mais ou menos vigente ainda, né? Mesmo que Calvino escreveu isso há uns 500 anos atrás, ainda está vigente, de certa forma, essa visão, tá bom? E aí, vamos ter uma visão geral assim do livro, tá? Ele tem 4 cenas, né? O Gordon Fee faz essa divisão aí em 4 cenas desse livro que estão nos 3 capítulos aí, tá? Uma cena no primeiro capítulo, 2 no segundo capítulo e uma no terceiro capítulo. E essas cenas, elas têm uma ação e uma resposta, tá? Vamos dizer assim, tá bom? Então, no capítulo 1, vai aparecer lá a devastação causada por uma praga de gafanhotos. Que gafanhotos são esses? Esses gafanhotos são gafanhotos mesmo, reais, gafanhotos de verdade, o bichinho gafanhoto, que para uma sociedade agrícola é bem, né, tenso, né? O gafanhoto vem e destrói tudo, né? Ou esses gafanhotos são um símbolo de exércitos ou povos estrangeiros, né? Ao que tudo indica, Joel está usando a figura de uma infestação de gafanhoto real para apontar para uma realidade militar, tá bom? Então, é uma infestação de gafanhoto real, de fato, que acontece, e que gera uma devastação agrícola, e que gera essas consequências, que gera esse sofrimento, e aponta para um sofrimento ainda maior, que é essa invasão de exércitos, tá? Então, no capítulo 1 aparece essa devastação causada por essa praga de gafanhotos, entre os versículos 2 e 12, e haverá, em resposta a isso, tem um apelo ao arrependimento que Deus faz entre os versículos 13 e 20. Então, o versículo 13 lá, ele fala: vistam-se de pano de saco, chorem sacerdotes, lamentem vocês que servem diante do altar, venham, passem a noite vestidos de pano de saco, vocês que servem o meu Deus, pois não há cereal nem vinho para oferecer no templo de seu Deus. Convoquem um tempo de jejum, juntem o povo para uma reunião solene, traga os líderes e todos que habitam na terra para o templo do Senhor, seu Deus, e ali clamem a Ele. Esse chamado ao arrependimento, porque essa praga ela acontece como um juízo de Deus. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, tá? No capítulo 2, a gente tem a segunda cena, que também tem essa imagem da praga de gafanhoto, tá? E ela já deixa mais claro que é esse anúncio do julgamento divino iminente, né? O julgamento divino que chega, então Deus está por trás disso. E tem o chamado arrependimento, que é baseado no caráter
de Deus mesmo, né? Então, a partir do versículo 12, tem esse chamado ao arrependimento ali. Por isso diz o Senhor: voltem a mim de todo o coração, venham a mim com jejum, choro e lamento, não rasguem a roupa em sinal de tristeza, rasguem o coração, voltem para o Senhor seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, lento para se irar, cheio de amor, está sempre pronto a voltar atrás e não castigar. Entendeu? Então, por que esse povo deve voltar? Não é só pela consequência do problema, né, da consequência do pecado, é também pelo caráter de Deus, e é principalmente pelo caráter de Deus. Isso é uma coisa importante para nós, né? Nós não voltamos a Deus porque as coisas deram errado, nós voltamos a Deus porque Deus é bom, né? Nós precisamos dessa bondade de Deus, nós precisamos desse cuidado de Deus. Então, o caráter de Deus motiva o nosso arrependimento. Nós não voltaríamos se Deus não fosse um Deus bom, nós não voltaríamos a Ele se Deus não fosse misericordioso, porque nós voltaríamos a Ele e encontraríamos só o juízo, só o julgamento. Mas como Ele é compassivo, tardio em irar-se, pronto a voltar atrás no seu juízo, então a gente volta a Ele. E esse é o apelo que Deus faz ao povo, para voltar a Ele mesmo. A terceira cena também é no capítulo 2, a partir do versículo 18, e aí tem Deus já mostrando o resultado da sua graça, ou da sua bondade, né? Deus demonstrando uma abundância, que primeiro é uma abundância agrícola, desfazendo o que fez ali todos os gafanhotos. Então é uma produção agrícola maior, né? Os alimentos, o retorno da fertilidade do campo. Então ele promete isso tudo. Mas essa promessa, ela é expandida para um outro assunto, que é a promessa de Deus de enviar o seu próprio Espírito sobre todo o povo, a partir ali do versículo 28 até o versículo 32. Deus promete a vinda do seu Espírito sobre todo o povo. Então, o que começa como uma renovação de Deus da terra, se torna uma renovação de Deus de todo o povo a partir do seu Espírito. Então, o anúncio de uma renovação da terra, na verdade, é um pouquinho do que Deus vai fazer com o povo todo. E a quarta cena, que é a cena final, é o julgamento de Deus contra as nações, e uma batalha que acontece como esse julgamento. Lá no Vale de Josafá acontece essa batalha, e ali é o julgamento de Deus por os outros povos terem maltratado Israel. Fala ali no versículo 2, né? Ali os julgarei por terem maltratado Israel, minha propriedade, por terem espalhado meu povo entre as nações, repartido a minha terra. Então vem esse julgamento de Deus sobre o povo, sobre os povos, e depois vem as bênçãos de Deus, a partir do versículo 17, bênçãos muito abundantes, um futuro glorioso mesmo para o povo. Tudo bem, gente? Então são 4 cenas, cada cena dividida em 2 partes. Gafanhoto, pedido de arrependimento, gafanhoto de novo, pedido de arrependimento, promessa de restauração da terra, promessa do Espírito do povo, julgamento das nações, futuro glorioso para o povo. É assim que essa estrutura aí. 4 cenas com 2 partes cada uma. Tudo bem? Beleza? Então, se alguém algum dia quiser pregar uma série de mensagens sobre esse livro, dá para fazer 8 mensagens aqui. Já está divididinho, tá bom? Muito bem, gente. Então, nesse livro, como eu disse, a gente não sabe exatamente quais são as questões históricas ali, de que povo. Por exemplo, ele fala de ameaças que vêm do norte, mas que ameaça é essa? São os assírios, que vêm do norte? São os babilônicos, que também vieram do norte, né? Ou é outro povo qualquer que seja, né? Os egípcios não pode ser, porque seja qual seja o povo de Deus ali, Israel ou Judá, egípcios vêm do sul, então não teria como ser os egípcios. Mas qual momento? Dependendo de qual momento for, é diferente o texto. Seriam os persas em outro momento, né? Já mais para frente? Difícil. Os macedônios, se colocar no capítulo 2, poderia ser os macedônios lá na frente ainda.
Então é muito difícil. Os romanos não, que aí já é muito para frente já. Mas poderia ser qualquer uma dessas ameaças, a gente não sabe. Mas tem uma coisa curiosa. Da mesma maneira que o livro de Apocalipse não deixa muito claro quais são as ameaças concretas, né? Quais são as questões geopolíticas concretas que ele revela, e a gente adora ficar descobrindo quais são, né? Cada vez é uma, né? Um tempo atrás aí era o Putin, volta um pouco mais, era outro, cada vez era uma. A gente adora ficar descobrindo essas coisas. Isso nunca nos impediu de olhar para o livro de Apocalipse e aprender com ele, né? E a mesma coisa acontece com Joel diante do povo de Deus. E a gente tem algumas questões mais concretas aqui para falar, né? Mas, de qualquer forma, a gente pode aprender a questão da teologia. Por quê? Porque essas questões de ameaças, de agressividades, autoritarismos até, né, no caso imperiais, assim, esses imperialismos todos, ela passa pela história toda, né? E o discurso teológico escatológico, que é aquele que fala do fim dos tempos e que fala do dia do Senhor, ele sempre toca esse assunto, ele sempre entra nesse assunto, porque Deus aparece como um rei, de quem todos os reis da terra são de alguma maneira rivais, de que todos os poderes humanos são de alguma maneira poderes que rivalizam com o poder de Deus. Então isso vem desde lá do Pentateuco, quando você vê o faraó aparecendo como um inimigo de Deus. Deus vai e faz os milagres lá de Moisés, e aí os magos do faraó vão e fazem os mesmos milagres. Eles ficam competindo um com o outro, até que Deus pega e vence de uma vez, e o faraó se rende. Então você vai passando, a gente viu na semana retrasada, né, quando a gente viu lá no texto de Ezequiel, falando lá do rei de Tiro, que aparece como uma figura antagonista de Deus mesmo, né? E no caso era um rei de Tiro. Então esses temas eles vão passar pela Bíblia inteira até bater lá no Novo Testamento, quando vai aparecer figuras imperiais no Apocalipse, que são também rivais de Deus, né? A besta, o falso profeta e tal. Então isso passa pela história toda. É menos importante a gente identificar o indivíduo, o personagem, e mais importante a gente identificar o padrão, para não repetir o padrão na nossa vida, para não se deixar levar por coisas que rivalizam com Deus, mas se submeter ao reino de Deus de fato. Tudo bem? Deu para compreender isso? Então a mesma coisa a gente pode ver aqui nesse texto de Joel. Então a gente tem alguns temas teológicos aí. Eu quero destacar 6 temas teológicos aqui do livro de Joel. E aqui são temas do livro, e não temas da teologia que a gente lança sobre o livro. Ou seja, é mensagem do livro para nós. E não, o que Joel fala sobre tal coisa. Não, é o que Joel fala. E aí a gente vê que coisa é essa, tá bom? Então, primeiro, o texto conecta a praga de gafanhotos na história, tá? Uma praga de gafanhotos que acontece na história, com o chamado Dia do Senhor. Pessoal, Dia do Senhor é um tema muito importante na Bíblia, especialmente na literatura profética, e também vai chegar no Novo Testamento, no Dia do Senhor, especialmente quando a gente fala de Apocalipse, mas na verdade ele aparece em muitos lugares da Bíblia, tá? Aquele dia, né? O Dia do Senhor. O que é o Dia do Senhor? Quando você olha para os profetas, o Dia do Senhor é um momento em que reúne uma série de ações divinas. Primeiro, tem a vinda de Yahvé. Yahvé vem no Dia do Senhor, ele vem. Segundo, Yahvé vem com juízo, ele pune os maus. Geralmente esses maus são povos maus estrangeiros que oprimem Israel, mas não só. Também são os maus que fazem parte do povo e que também geram opressão dentro do próprio povo. Israel vem e ele pune os maus. Também o Dia do Senhor inaugura uma era de prosperidade, inaugura uma era de renovação, de glória. Também o Dia do Senhor começa com isso. E o Dia do Senhor também é o dia em que se estabelece o reino de Deus a partir de Sião. Então, tudo isso ao mesmo tempo. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Aí a gente vê profecias do Antigo Testamento falando do Dia do Senhor e vê ela sendo aplicada a coisas no Novo Testamento que já aconteceram.
Aqui mesmo no livro do profeta Joel, a gente vai ver daqui a pouquinho, mas ele fala do dia do Senhor como o dia de receber o Espírito Santo. Ou a gente vê, quando fala do dia do Senhor, em outros profetas, falando da vinda de Deus, e a gente vê que no Novo Testamento atribui essa vinda de Deus a Jesus Cristo mesmo. A vinda de Jesus. Você fala, pera, mas Jesus já veio. Agora, a era gloriosa não está aí. Então, como assim? Aí eu gosto daquela analogia que foi feita, eu não estou me lembrando direito o autor dela, mas eu acho ela muito legal, que fala que os profetas, eles olhavam para as coisas que Deus ainda cumpririam em 2D. Elas tinham noção do que compunha aquele quadro, que tinha no quadro, mas não tinha noção da profundidade, ou seja, da distância do observador, entendeu? Então fala, o dia do Senhor, para eles é tudo um dia só, acontece tudo no mesmo dia, mas nós entendemos que as coisas estão em distâncias diferentes. Yahvé já veio em Jesus Cristo, o seu reino começou, mas vários aspectos desse reino ainda não estão cumpridos. É aquilo em teologia que nós chamamos de o já e o ainda não. É o período que a gente vive. A gente vive no já e aguarda o ainda não. Já tem coisas cumpridas e tem coisas que não foram cumpridas. Tudo bem? Então a gente está nesse período aí do meio. Por isso que você vê dia do Senhor falando de algumas coisas, você fala, ué, mas isso já aconteceu? E falando de outras coisas, você fala, ué, mas isso ainda não aconteceu? Esse dia está para trás ou está para frente? A gente está no meio dele. Esse é o dia do Senhor. Tá? Então, Joel conecta o dia do Senhor com essa infestação de gafanhotos. É um fenômeno do mundo humano real, com uma expectativa do escatom divino, com a expectativa do fim dos tempos. Tá? Deus mesmo está por trás dessas pragas. Deus mesmo está agindo ali com o juízo. Faz parte do juízo dele. Tá bom? 2. A linguagem dos oráculos combina um mundo concebível da história com um mundo inconcebível da escatologia. Ou seja, ele olha para esse mundo, com as coisas desse mundo, agricultura, infestação de gafanhoto, renovação da terra, coisas muito bem compreensíveis pelo leitor original, porque o leitor original reconhece esses fenômenos no mundo, na natureza, tá? Com coisas que são mais inconcebíveis. Que coisas inconcebíveis? Um futuro glorioso, absolutamente perfeito. Isso é inconcebível. Né? É inconcebível. Não é inconcebível. Eu até canto a música, eu só posso imaginar. Mas é só o que a gente pode mesmo, é imaginar. Né? A gente pode imaginar, mas a gente tem dificuldade de conceber plenamente. Tá? Quem nunca ficou aí pensando... Você consegue conceber, por exemplo, uma existência em que a gente não tem a morte no horizonte futuro? Não dá para conceber isso direito, né? A gente vive a vida inteira sabendo que um dia a gente vai morrer, né? Como é que é viver sem saber isso? É difícil a gente conceber. Precisa de uma nova forma de pensar para lidar com isso. Então, são aspectos do mundo concebível que iluminam de alguma maneira, que estão conectados com esses aspectos inconcebíveis da escatologia. Tá? A profecia anuncia que o renovo trazido por Yahvé, ou por Deus, alcançará também os aspectos do sofrimento do povo. Como assim? Esse renovo vai trazer alívio desses sofrimentos. E aí ele começa a falar umas coisas que são inconcebíveis. Que coisas inconcebíveis? Ele vai derramar essa chuva que trará grande produção, uma abundância que o povo nunca viu, né? Ele protegerá o povo dos desastres que sofreram dos invasores. Esse povo nunca mais sofrerá de novo. Então ele começa de chuva, que é uma coisa que é conhecível, e vai chegando ao fim do sofrimento. Como assim fim do sofrimento? Alguns vão dizer que a vida é sofrer, como é que a gente não vai sofrer mais? Pois é o fim total do sofrimento. O som do choro será trocado pela alegria e louvor em Sião. Então ele vai trocar o lamento, o som do lamento, o som do choro, pelo louvor que se encontrará em Sião. Né? Ele fala ali no versículo 23 do capítulo 2, alegrem-se vocês que habitam em Sião, exultem no Senhor seu Deus, pois ele envia chuvas na medida certa, as chuvas de outono voltarão a cair, também as chuvas da primavera. E ele continua
lá no 26, vocês voltarão a ter alimento, se saciar e louvarão o Senhor seu Deus, que realiza esses milagres em seu favor. Nunca mais meu povo será envergonhado. Essa promessa eterna de glória e de honra com Deus, né, ela é algo que faz parte desse outro tipo de existência, entendeu? Então, isso traz esperança para o povo. Terceiro, a promessa de renovação também se liga à vinda do Espírito. E aqui a gente tem uma questão muito importante. Olha só os termos que o profeta usa aqui. Joel capítulo 2, versículo 28 ao 32, diz assim: então, depois que eu ter feito essas coisas, derramarei meu Espírito sobre todo tipo de pessoa, ou sobre toda a carne, né, como as traduções trazem, que é a tradução mais literal. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei meu Espírito até mesmo sobre servos e servas. Farei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois alguns no monte de Sião, em Jerusalém, escaparão como o Senhor prometeu, e estarão entre os sobreviventes que o Senhor chamou. Então, essa promessa da vinda do Espírito, ela não é pouca coisa, gente, não é assim, vocês vão receber o Espírito, vocês profetizarão, terão visões, e isso não ficará circunscrito a um grupo de sacerdotes especial, isso será ainda mais ampliado, isso tocará todo tipo de pessoa, e aí, esse todo tipo de pessoa não se limita a grupos dentro da sociedade só, mas ele vai para além do próprio grupo da sociedade judaica ali, vai para outros povos, entendeu? Então é uma promessa ampliada da graça de Deus e do derramamento do Espírito Santo. Isso é uma promessa muito grande, tá? E eu já vou gastar mais tempo sobre isso daqui a pouquinho, não vou caminhar mais aqui, vocês vão ver algumas coisas interessantes sobre isso. Quarto, esse Espírito que vem sobre toda a comunidade, sobre toda a carne, no livro do Van Hooser lá, ele fala de uma democratização do Espírito, né? Que o povo todo partilha desse Espírito, partilha desse dom do Espírito, tá? E aí, essa diversidade compõe isso tudo, homem, mulher, jovem, velho, livre, escravo. Essa nova comunidade é formada por aqueles que rasgam o coração e não as vestes, que fala ali no capítulo 2, né? Os que rasgam o coração e não as vestes, são as pessoas de fato sinceras com o coração e não apenas exibindo algum tipo de espiritualidade pública, tá? Então não é só a promessa da vinda do Espírito, mas é também uma promessa de uma comunidade diversificada, unida nesse Espírito que todos partilham, tá bom? Quinto, Yahvé é soberano na história. Ele vai levar as nações ao juízo, ele vai estabelecer a sua justiça diante das outras nações. Gente, essa promessa, ela pode parecer meio mesquinha às vezes para a gente, né? Falar, qual o problema, né? Deixa as outras nações lá. Mas, diante da opressão e da injustiça, com o sentimento do coração de que as coisas, de que o poder tem sido exercido para o mal e não para o bem, a esperança da ação divina julgando a maldade, ela é muito importante. Veja, o apóstolo Paulo mesmo faz esse tipo de aplicação no Novo Testamento em pelo menos duas ocasiões. Uma é quando ele está escrevendo aos romanos e ele fala assim para os romanos: olha, vocês não se vinguem a vocês mesmos, mas deem lugar à ira de Deus. Deem lugar à ira de Deus, porque minha é a vingança, assim diz o Senhor. E ali Paulo está falando sobre as pessoas confiarem que Deus vai fazer justiça para que elas vençam o mal com o bem, para que elas não façam o mal diante do mal, entendeu? Então a confiança de que Deus julgará os maus nos libera para só fazer o bem até quando fazem mal para a gente. É importante isso.
para que não haja uma ideia de que, eu sou muito besta mesmo. Eu estou aqui me submetendo a todo tipo de injustiça e nunca que a justiça vai chegar. Não, ela vai chegar, confia em Deus. Então, um dos frutos de confiar em Deus é justamente fazer o bem, até para pessoas que são más. Certo? Então, é importante essa parte aqui, ela dá esperança para esse povo andar em justiça. Ela dá esperança para o povo andar em justiça. Mas, Paulo também destaca isso quando ele escreve aos Tessalonicenses, no 2 Tessalonicenses, não 1 Tessalonicenses, que a gente está estudando aqui também nos nossos cultos de manhã, né? Mas em 2 Tessalonicenses, ele fala, é legítimo que nós esperemos tribulação aos que nos causam tribulação. É estranha essa fala, né? É estranho Paulo falar isso, né? Mas ele está falando isso. Lembra que a gente deu o contexto de Tessalonicenses domingo passado? Que os Tessalonicenses eles estão sofrendo opressão ali, né? Em Tessalônica. E Paulo fala, olha, mas fica tranquilo, porque a esperança vem. E o Senhor vai trazer tribulação para quem causa tribulação. Não é para a gente ficar desejando que o outro sofra. Não, a gente deseja que ele seja salvo. Mas a gente sabe que no final das contas, o Senhor vai estabelecer a justiça. Então essa ideia ela é importante para nós, e ela é importante para o povo também. O Senhor tem controle da história, a história não fugiu da mão dele, e ele vai trazer justiça sobre toda a injustiça que é cometida. Tá? E por último, sexta mensagem aqui, é a presença de Deus em Sião, como centro da promessa divina. A promessa divina não é só de bênçãos despersonalizadas. Vocês vão ter abundância, vocês vão ter chuva, vocês vão ter comida, vocês não vão sofrer mais, vocês vão ter segurança. Não é isso. Eu estarei no meio de vocês. E eu estando no meio de vocês, vocês terão todas essas coisas em mim. Isso é uma coisa importante também da esperança cristã. O que é que nós mais almejamos? Às vezes a gente tem um problema com isso, a gente almeja para os fins dos tempos as coisas que a gente imagina que vão ter no céu, né? E que a Bíblia descreve. Então a gente fala assim, ruas de ouro, né? Deve ser péssimo para dirigir em ruas de ouro, porque deve dar umas derrapadas, né? Deve ser difícil. A gente fala lá, né? Essas coisas que a Bíblia fala com uma linguagem de glória, de riqueza, né? Que era justamente para inspirar as visões mais positivas dessa nova realidade, certo? E a gente às vezes concentra nessas coisas, e não concentra na coisa mais importante, que lá em Apocalipse fala que este é o tabernáculo de Deus com o povo, que João fala lá em Apocalipse, que ele não viu na cidade santa nenhum templo, porque o povo é o templo de Deus, entendeu? O centro da promessa de Deus é a presença de Deus no meio do povo. O centro da promessa de Deus em Joel é a presença de Deus no meio do povo. Deus está no meio desse povo, entendeu? Então ele fala lá no versículo 17 do capítulo 3, então vocês saberão que eu, o Senhor, seu Deus, habito em Sião, meu santo monte. Jerusalém será santa e exércitos estrangeiros não voltarão a conquistá-lo. Aí são os povos sendo expulsos pela sua maldade. Eles não vão habitar aqui em Sião. Quem vai habitar em Sião é o povo santo de Deus, convivendo com Ele mesmo que está habitando aqui. Essa é a promessa da própria presença de Deus. Certo, gente? Até aqui, nessas mensagens, alguma dúvida, alguma dificuldade? Tranquilos? Sossegado? Ninguém vai perguntar qual era a espécie de gafanhoto, dessas coisas. Fiquem tranquilos, não? Porque tem um pessoal que foi espécie de gafanhoto. Então, só para vocês terem uma ideia, esse gafanhoto aqui não tem nada a ver com faltar dinheiro no fim do mês, tá? Nada a ver. O gafanhoto, devorador na sua casa, não tem nada a ver com isso. Porque isso aqui não está falando de uma realidade individual, ela está falando de uma realidade coletiva da promessa do reino de Deus, tá bom? Então não cai nessa não, viu, gente? Você pode ter vários motivos pelo qual está faltando dinheiro no final do mês. Pode ser uma economia que está ruim, pode ser que você está ganhando menos do que devia, ou está trabalhando menos, às vezes, né? Às vezes o ganho que você está ganhando está justo por quanto você trabalha. Pode ser tanta coisa, gente, tá bom? Mas não é o gafanhoto, tá? Vocês viram um áudio aí esses dias que passou?
Eu vi no vídeo do Iago esse áudio aí. Esse áudio não, um vídeo, né? A mulher falando assim, que o devorador é você mesmo. Quer comprar não sei o que lá, quer gastar com não sei o que lá, quer gastar esse dinheiro, você não tem esse dinheiro, você que é o devorador, ele vai lá e fala assim, Deus me livre do devorador, só se ele te livrar de você mesmo. Porque realmente essa profecia não está falando disso, gente, tá bom? Não está falando disso, não tem nada a ver com isso. Certo? Tudo bem? Eu esqueci de fazer esse destaque aqui, nem está aqui na aula, porque quando eu estava preparando eu pensei em falar, esqueci de falar e não pus. Bom, mas agora deu tudo certo. Vamos lá. E o que Joel tem a ver com o Novo Testamento? Aí aqui a gente entra num assunto interessante. Tem dois usos principais de Joel no Novo Testamento. Há quem vai apontar 3, mas eu confesso que o terceiro eu achei muito fraquinho, aí eu não trouxe. Estou falando só de 2. 2 usos principais. O primeiro é o livro de Joel compartilha imagens escatológicas com o Novo Testamento. O que são imagens escatológicas? São as imagens sobre o fim dos tempos. As figuras que são usadas tanto por Joel, quanto pelos apóstolos, quanto pelos evangelistas, quanto por João em Apocalipse, as imagens que são compartilhadas. Então, olha algumas aí. Eu não vou ficar lendo os textos aqui, vocês vão atrás depois. Eu peguei isso aqui do texto. Qual que é o nome do autor aqui, gente? Deixa eu pegar o nome do autor aqui. Tanto que está entre aspas aí, porque é uma citação direta do texto aí. Do William Van Gemeren. Ele diz aqui, os apóstolos citam ou aludem a aspectos associados ao dia do Senhor. Os gafanhotos, né? Aí aparece lá Joel e Apocalipse. Fenômenos cósmicos, aparece Joel e Mateus e Apocalipse também, né? O soar da trombeta, Joel 2, Apocalipse 8. A foice, que aparece em Joel, em Marcos 4 e Apocalipse 14 e 19. Então, e a pergunta, quem poderá suportar ou ficar de pé, que está lá em Joel 2,11, que aparece também em Apocalipse 6, 17. Por que isso, gente? Porque são os profetas do Antigo Testamento que oferecem as imagens do fim dos tempos para as literaturas escatológicas do Novo Testamento, certo? São os profetas do Antigo Testamento. Há uma conexão muito grande entre os textos que falam do fim dos tempos no Novo Testamento e os textos que falam do dia do Senhor no Antigo Testamento. Isso é tão verdade que teve um herege na história da igreja, chamado Marcião, que ele dizia que o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento eram duas pessoas completamente diferentes. 2 deuses diferentes. Então ele rejeitava todo o Antigo Testamento e rejeitava do Novo Testamento todos os livros que ele achava que eram judaicos demais. E dentre os livros que ele rejeita está o Apocalipse. Porque o Apocalipse se alimenta todinho das imagens dos profetas, da imagem de Gênesis, ele se alimenta disso. Então você vai encontrar sempre esses textos escatológicos do Novo Testamento ressoando os profetas do Antigo Testamento. E quando você vê um texto como Amós, que fala muito do escatom, fala muito do dia do Senhor, você vai ver essa figura aparecendo muito no Novo Testamento, as mesmas figuras que Joel usa. Tudo bem? Deu para compreender isso? Agora, o segundo uso de Joel, ele é ainda mais interessante na minha opinião, porque esse primeiro, ele é espalhado em vários profetas. Vários profetas têm essa mesma característica. Mas o segundo é muito interessante, porque Joel faz essa promessa da vinda do Espírito sobre toda a carne. E essa promessa, ela é uma conexão da Bíblia toda, praticamente. Ela conecta a Bíblia inteira. Por quê? Porque Joel, capítulo 2, versículo 28 a 32, que a gente já leu, fala que o Espírito de Deus virá sobre toda a carne. E aí vão ter visões, profetizarão os homens, as mulheres, os jovens, os velhos, até os servos e servas vão profetizar e tal. Então tem essa promessa do Espírito chegando em toda a carne. Maravilhoso, lindo. E aí a gente sabe que lá em Atos capítulo 2, Pedro faz essa referência direta, certo? Então abre lá, Atos capítulo 2, quando acontece o Pentecostes, certo? O Espírito de Deus vem sobre
o povo reunido em Jerusalém, eles começam a falar e cada um entende que eles estão falando na sua própria língua, e aí Pedro então vai e dá um discurso, e quando ele dá esse discurso, e tem também as línguas de fogo, né, aparecendo sobre as cabeças e tal, e quando ele dá um discurso, o discurso dele todo vai apontar para a realidade da morte de Jesus Cristo, da culpa daquele povo que alguns dias atrás tinha crucificado Jesus, e de como eles tinham matado o Messias, mas que o Messias ressuscitou e enviou o seu Espírito. Então ele começa o seu discurso dizendo assim, o que você, no versículo 16, ele começa no 14, lógico, né? Mas no 16 ainda está no início, né? Ele começa dizendo assim, pelo contrário, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. E aí ele cita todo esse texto de Joel 2, de 28 a 32. Então Pedro está dizendo que aquela profecia se cumpriu naquele dia, certo? Tem uma profecia lá de Joel que já está cumprida, absolutamente cumprida, a vinda do Espírito Santo. Isso cria um problema, eu sei, eu já explico ele, que as pessoas vão dizer, espera aí, lá em Joel está dizendo, depois dessas coisas, enviarei o meu Espírito sobre toda a carne. Então tinha que ter acontecido as coisas que vieram antes, mas de novo, lembra, o tempo profético é completamente diferente do tempo da história. Sempre é assim, não é só ali, tá? Sempre é desse jeito. Inclusive até por uma característica linguística, que é muito curiosa, né? O hebraico ele não tem futuro, presente e passado, ele tem o completo e o incompleto, né? O perfeito e o imperfeito. Geralmente a gente usa o imperfeito como futuro, porque ainda não está pronto, é imperfeito, e usa o perfeito como passado, porque já está resolvido, já está perfeito. Mas nem sempre. Por exemplo, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Passado. Mas ele estava falando de uma realidade passada ou futura? Futura. Mesmo que você aplique a um monarca presente nos tempos de Isaías, e não a Maria e Jesus, ainda assim seria futuro em relação a Isaías. Entendeu? Então o tempo profético é todo confuso, fica tranquilo, não tem problema. A questão ali é outra, é a relação entre aquelas coisas e o dia do Senhor. Todas essas coisas, por causa disso, nisso, tá? É essa mais a ideia do que simplesmente depois dessas coisas. Tudo bem? Então, essa realidade da vinda do Espírito se cumpriu, Pedro identificou isso. Mas eu disse que isso conecta a Bíblia toda. Por quê? Porque tem uma história que eu acho ela deliciosa, que está lá no livro de Números. Volta lá no livro de Números agora. Livro de Números, capítulo 11. O que acontece? Moisés está muito bravo. Está muito bravo. E ele vai diante de Deus reclamar. Na verdade, ele não vai diante de Deus reclamar. Ele vai diante de Deus dizer que o povo está reclamando. Aí ele fala assim para Deus, Senhor, o Senhor me detesta? Eu acho muito engraçado essa história. O Senhor me detesta para me colocar diante desse povo? O Senhor me odeia para me fazer líder desse povo? Sabe quando você estava na sala de aula fazendo um monte de bagunça e a professora falou assim, eu devo ter tacado pedra na cruz? Esse tipo de coisa. Então, ele vai diante de Deus e aí ele leva a reclamação do povo e tal. E Moisés fala que está muito pesado para ele, né? Está muito difícil, né? Aí Deus fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos dividir esse povo aí em vários, né, vamos chamar aí 70 pessoas para dividir, e para você dividir um pouco do juízo, do julgamento, das coisas com esse povo, para essas outras pessoas, esses 70, alguns colocam 72 e tal, é um número meio difícil de saber aí, que eles possam dividir o fardo de liderar esse povo com você. E eu vou tirar do espírito que está em você e vou colocar o espírito sobre estes. Vou tirar do espírito que está em você, não tirar o espírito, tirar do espírito e colocar sobre eles. Eles terão o mesmo espírito e eles vão julgar com a mesma sabedoria do espírito que eu dou. Aí Moisés faz a lista, está lá a lista, reúne os líderes vão para a tenda do encontro para receber esse espírito de Deus. E quando eles recebem, eles profetizam. Mas 2 ficaram no acampamento, 2 que estavam na lista ficaram no acampamento.
E lá no meio do povo começaram a profetizar. E aí o povo veio correndo e falou assim: ó, Moisés, tem 2 profetizando lá e tal. E aí Josué fala para Moisés: Moisés, faça-os parar, manda eles pararem de profetizar, porque eles não estão aqui. Aí vem o versículo 29, olha que lindo. Moisés, porém, respondeu: você está com ciúmes por mim? Que bom seria se todos do povo do Senhor fossem profetas, e se o Senhor colocasse seu espírito sobre todos eles. Aí era o sonho de Moisés. O que Moisés mais queria é que todo o povo tivesse o Espírito de Deus. E aí o que Joel falou? Pois todo o povo vai ter o Espírito de Deus. E o que Pedro falou? Hoje se cumpriu o que Joel disse: todo o povo tem o Espírito de Deus. Entendeu? A Bíblia é toda conectada nesse assunto, na presença de Deus no meio do seu povo. E isso é muito importante porque é uma maneira como Deus age o tempo todo nos termos da sua eleição. Ele começa escolhendo um homem. E esse homem, a partir desse homem, ele está escolhendo um povo. Aí ele escolhe um povo, nesse povo ele está escolhendo todos os povos. Aí desse povo vem um homem, Jesus, e nesse homem, Jesus, está salvo toda a humanidade, entende? E a mesma coisa acontece com aqueles que recebiam de Deus o Espírito. Um recebia o Espírito de Deus, o rei. Mas a ideia é que fôssemos uma nação de reis e sacerdotes. O sacerdote é ungido, mas que todos sejam ungidos. É essa a ideia. Deus vai mostrando em figuras únicas o que Ele quer fazer com todo mundo. E aí Pedro chega a essa história de que todo mundo vai receber o Espírito. E aí todas as distinções que faziam limites entre essa possibilidade de ser um veículo do Espírito, elas acabam. Elas somem. Ah, não dá porque esses incircuncisos, não, eles vão receber o Espírito também. Ah, não, porque mulher não é sacerdotisa, não, ela vai receber o Espírito também, e ela vai profetizar também. Ah, porque tem que ter uma certa idade, não, as crianças vão ter visão, vão profetizar. Ah, porque escravos e livres, não, todo mundo vai receber do Espírito. E isso vai bater lá no que o apóstolo Paulo fala, que agora já não há mais judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem bárbaro, nem cita, mas Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Um dos fenômenos do sermos habitados pelo Espírito de Deus é esse reconhecimento do que nos une espiritualmente. É por isso que quando Paulo escreve para uma igreja dividida, lá em 1 Coríntios capítulo 3, ele fala: eu não pude falar a vocês como espirituais, porque vocês são carnais, porque se há divisão entre vocês, não é porque vocês são carnais? Ou seja, quanto mais espirituais nós somos, quanto mais nós somos dados ao Espírito que habita em nós, mais unidos nós estamos na nossa diversidade. E isso é cumprimento da promessa de Deus feita a Joel e do sonho de Deus que Moisés teve. E isso tudo está se concretizando na igreja. Essa nova comunidade, ela deve brilhar a presença de Deus no meio dela. E a gente tem a mesma expectativa, a gente tem a expectativa de um tipo de presença diferente da que a gente tem. A gente tem uma expectativa da presença de Deus na sua cidade santa. Deus habitando no meio do povo, no tabernáculo de Deus com os homens. Ali não tem sol, não tem lua, é a glória de Deus que ilumina, fenômenos da presença de Deus. Não é assim no nosso tempo ainda. Lá não tem santuário, porque o próprio povo é seu santuário. Nós não estamos assim ainda. Mas nós já temos essa presença em nós. Então a gente já anuncia esses aspectos do ainda não. Amém, meus queridos? No final, a gente usa esse texto aqui de Joel para botar todo mundo com medo de gafanhoto. Mas a verdade é que ele fala de uma promessa muito mais profunda, de uma transformação muito maior, e que é uma esperança que a gente carrega. Amém? Alguma pergunta, dúvida? Acabei 10:01 hoje, olha aí, viu? Estou conseguindo ficar dentro do... Alguma contribuição, alguma crítica, sugestão, desafio? Vamos orar então, queridos. Senhor nosso Deus, louvado seja o seu nome, que a esperança do Senhor esteja sempre presente em nossos corações, e que nós vivamos, ó Pai, anunciando a presença de Deus nesse mundo, sendo, ó Pai, também uma conexão, uma correlação entre o novo povo ressurreto e esse povo agora que ainda vive em trevas, ó Pai.
Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis ao chamado do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.